Rosenheim-Smolna, weißt du ja, ne? Ja, Rosenheim. aber die wenigste Beben. Die wenigste. Ja. Und in Kirche war das allerwenigste Gebet, weil die ein Pfarrer ja das für. Ja. Salve meu povo, como é que vocês estão, beleza? Hoje nós vamos falar do caso de uma menina alemã chamada Anneliese Mitchell, né? Ela inspirou o caso do exorcismo da Emily Rose, né? Ela inspirou o filme, né? O caso dela. E, bom, enfim, foi uma doideira e até hoje ele é muito questionado, teve até condenação judicial, né? Então vamos ficar sabendo tudo isso depois da vinheta. Anneliese Mitchell nasceu em 1952, né, em uma família católica bem devota, na região da Baviera, na Alemanha. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela começou a ter convulsões e ela foi diagnosticada com epilepsia, porém não era apenas convulsões que atormentavam ela nessa época, né? Logo ela começou a ouvir vozes e ter visões perturbadoras, né? E não eram só essas visões, né? Ela dizia, né, que ouvia essas vozes, né, que afirmava que ela estava condenada a queimar no inferno. Os médicos trataram ela com medicamentos antipsicóticos, mas o sintoma só piorou. Ela começou a exibir também comportamento extremamente perturbador, né, como beber sua própria, né, urina, comia insetos e rasgava as roupas, né? E aí os pais dela ficaram desesperados, né, por ajuda, imagina a situação. E eles procuraram a igreja. E aí houve uma negativa, né, da igreja de princípio. E aí pediram para que a família tivesse mais tentativas médicas. E aí a família, depois de inúmeras tentativas médicas, recorreram, né, à igreja mais uma vez. E aí os padres foram enviados para essa missão, eles foram autorizados, que era o padre Ernst Alt e o Arnold Reins. Eles, né, foram lá então, né, porque tinha permissão. Entre o ano de 1975 e 1976, a Anneliese foi submetida a 67 sessões de exorcismo. Durante essas sessões ela afirmou estar possuída por várias entidades, né? Incluía até nomes famosos da história, como Caim, Judas, o próprio Lulu, né? O Nero, Hitler, enfim, inclusive até um padre corrupto do século XVI entrou nessa onda aí. E aí as testemunhas relataram que ela apresentava uma força sobre-humana, descomunal, né, e falava línguas que ela nunca havia aprendido, eram línguas estranhas, mudava o timbre da voz, né, realmente era algo muito estranho, né, que acontecia e bem assustador também. E ela ficava muito violenta e ela precisava ser contida. E aí era essa briga, porque a força dela era muito grande, né. A condição física dela deteriorou muito rápido, né, ela parou de comer e beber, acreditando que isso era necessário para purgar essas entidades, né, esse mal que havia dentro dela. E aí no dia 1º de julho de 1976, a Anneliese faleceu, né, devido à desnutrição e desidratação, o que é bem grave, né. Ela tinha 23 anos na época, né, muito jovem. Pouco antes, né, da morte dela, tem um relato, né, que ela disse para os seus pais, né, mãe, eu estou com medo. E aí as consequências legais, né, os pais da Anneliese e os 2 padres foram acusados de negligência e homicídio culposo quando não há intenção do ato. Durante o julgamento foram apresentadas as gravações das sessões, que chocou o público. O tribunal determinou que a Anneliese sofria de uma doença psicológica e que sua morte poderia ter sido evitada com os cuidados médicos adequados. Todos foram condenados, mas receberam sentenças leves, como 6 meses de prisão com suspensão e 3 anos de liberdade condicional. Mas o curioso é isso.
Por que o tribunal alegou que ela poderia ter sido salva com tratamento adequado e só os pais foram julgados e os padres e os médicos que atenderam ela? É esse o questionamento que fica, isso que é estranho. E esse caso levantou muitas questões éticas, religiosas profundas, né? E tem um debate até hoje, né, que leva o papel da religião na medicina, e a vida e morte dela, assim, né, essa possessão e a morte dela ainda é mistério, porque ninguém chegou com um veredito, ninguém teve um veredito, até mesmo o veredito legal, né, do tribunal ainda tem as suas falhas. Realmente é um grande mistério, né, os mistérios, né, da vida, e a gente não consegue explicar ainda o porquê. Beleza? Diz aí o que você achou, vou ficando por aqui, até mais, falou, fui!